Eu gostaria de comentar com vocês 10 pontos do discurso e da fala que o Bolsonaro fez na TV Bandeirantes. Estou lendo aqui a Folha de São Paulo e vai muito de encontro ao meu penúltimo vídeo em que eu falo que o Ministério da Saúde está ruindo. Bom, vamos começar pelo número 1 e aí eu já explico essa minha frase. Fiz uma leitura rápida do que ele estava falando, é difícil ficar lendo muito, prestando muita atenção no que ele fala, porque começa a dar um revertério, obviamente. Mas um dos pontos que ele diz é que ninguém... ele fala assim, que os números de São Paulo estão errados, eles não inclusive isso foi com manchete, né? Que ele desconfia do número de vítimas, não apresenta nenhuma prova, fala que estão colocando Ctrl+C, Ctrl+V lá, que qualquer um que morre está colocando que é por coronavírus, e que esses números estão superestimados, que ele não concorda com isso, que ele está desconfiando lá de São Paulo, que o número está muito alto, que não é alto assim. É simples assim que funciona a medicina. Tá alto demais esse número, não concordo. Vocês estão falando que as pessoas estão morrendo por coronavírus e é mentira, tá morrendo menos. Sendo que eu expliquei em alguns vídeos anteriores, inclusive uma coisa que o Drauzio falou no canal dele em relação aos testes rápidos, que não estão conseguindo aplicar em todo mundo, que estão aplicando apenas em casos mais graves, casos que estão nos hospitais. Então o número real de infectados pode ser muito maior do que é o que aparece realmente. A situação pode estar muito pior. E na situação que a gente tem, que a gente consegue confirmar, ainda ele diz que está errado. Ele falou assim, porque tem gente que morre por H1N1, por outras doenças. Amigão, você não é médico, você não precisa ensinar o médico a ser médico. Porque se tem uma coisa que você não sabe, o que é uma faculdade de medicina. Obviamente que tem testes para H1N1, tem para outras doenças. É óbvio que você quer saber, você como médico, você quer saber se o paciente tem H1N1, se ele tem coronavírus, se ele tem o que é que seja. E outra coisa, o Ministério da Saúde está lutando aí para vacinar os idosos contra as influenzas, contra o H1N1, que tem pico em maio. Não é o momento da estrela da vez ser o H1N1 em março. O pico dessas doenças de influenza é em maio e as vacinas foram adiadas para agora. Bom, então não preciso nem falar esse ponto, né? Que ele vive soltando frases absurdas. Número 2 do discurso dele aí na TV Bandeirantes. Ele colocou em dúvidas os números de mortes na Itália. Não, tá muito grande esse número de mortes. Como assim, Estão morrendo demais. Tá errado isso daí. Aí depois, ele fala, olha ali como ele se contradiz. Não, morre porque tá velho. Agora parece que ele concorda com as mortes, né? Morre porque tá velho. Mas não é por causa do corona. O pessoal lá tem mais de 80 anos. Tá morrendo porque de outras doenças. Pera lá, amigão. Tava todo mundo indo bem. Aí de repente morre todo mundo e não é por causa do corona. Não é porque a pessoa morreu depois de uma infecção do corona que ela não tinha outras coisas. A gente sabe que ela tem outras coisas. O paciente que tem diabetes, que tem hipertensão, ele já tem outras comorbidades e frente a uma infecção ele vai lidar pior com isso, o sistema imune dele não vai ser o mesmo, etc. A gente sabe disso, mas a causa da morte é por insuficiência respiratória aguda desses pacientes por causa do vírus. Se o vírus não tivesse entrado em contato com esse paciente, ele não teria morrido. Então é por causa do vírus. Caramba! Aí... O quarto ponto é sensacional, pessoal. Vocês não vão acreditar e aí vai de encontro com o meu vídeo do porquê que o Ministério da Saúde agora vai cair. Porque todo mundo, né, a ignorância, ela se mete em várias áreas, né? O ignorante, ele se mete de professor, ele se mete no Ministério da Educação, se mete em falar de segurança, se mete em falar de tudo. O que o Bozo, o palhaço, não tinha feito ainda era se meter na medicina. E o Ministério da Saúde estava sendo elogiado, e talvez, por essa mentalidade infantil que ele tenha sentido aquelas crianças, peraí, você está elogiando um funcionário meu, um ministério meu? Não, ele teve que estragar.
quando o Ministério da Saúde estava sendo elogiado pelo bom trabalho, ele teve que estragar. Ninguém pode ser elogiado, ninguém pode fazer um bom serviço. Ele tem que estragar. Aí no quarto ponto, olha que incrível, que incrível. No dia 28, sábado, amanhã, no Palácio da Alvorada, ele vai lá se reunir com o ministro da Saúde para dar um redirecionamento no que está sendo feito aí, no que está sendo feito até agora. Não é ótimo? Não é ótimo? Vamos lançar a manchete. Bolsonaro, ministro da Saúde. Doutor Bolsonaro, médico dos médicos. Aquele que redireciona o ministro Henrique Mandetta. Até porque ele sabe muito mais de saúde pública, de vírus. O cara que tá desconfiando do número em São Paulo, que desconfia da Itália, que não sabe porcaria nenhuma, que não sabe nem que existe teste para H1N1, que não sabe nada de nada, vai lá redirecionar o Mandetta. Hoje estava saindo a atualização do Ministério da Saúde, a fala, né, dos dois secretários que estavam lá. Pessoal, amanhã as coisas vão piorar muito no Ministério da Saúde. Muito. Olha, estavam os dois secretários lá falando que eles estavam o dia inteiro fazendo projeções. E eles estão estudando muito sobre projeções, sobre o que vai acontecer no Brasil, se fizer assim, assim, assado, se fizer isolamento vertical, se não fizer, e fazendo as projeções. E falando assim, ó, a gente vai fazer mais curto hoje, que a gente precisa voltar e terminar, porque amanhã a gente vai se reunir com uma nova reunião, e a gente vai apresentar de novo esses dados, e eles, assim, exaustos, né? E por que eu estou falando das projeções? Porque, olha que interessante, eu vou ir para o 6º ponto, que ele fala que as projeções são chutes. Não é legal isso? Ele fala que as projeções são chutes aí e acabou. Esses números aí são aleatórios. Os cientistas comunistas estão chutes porque ele não entende matemática. Obviamente, do que ele entende, não entende de matemática, de estatística, de nada, né? Então, aí a gente volta. Que eles estão lá no ministério. Eles estão se desgastando para tentar fazer esse carinha entender o que está acontecendo. O Mandetta passou meses mostrando os dados, explicando, né? Se tivesse um animal ali, ele conseguiria entender de tantas vezes que ele explicou o que estava acontecendo, mas aí chega no dia 24, faz aquele pronunciamento horroroso e fala que vai fazer o Mandetta diminuir o tom, e no dia 25 ele aparece mudando de tom. No dia 25 sai alguns técnicos do Ministério da Saúde e as coisas estão indo pro beleléu. Porque o outro ponto é interessantíssimo, o ponto 7, nenhum ministro tem liberdade total. Ele é o cara, a criança que tem que mandar em todos os brinquedos. Não sabe como funciona esse brinquedinho. Aquele meu amigo sabe como faz funcionar. Eu não vou dar na mão dele para ele me ajudar e me ensinar a funcionar. É meu. Sou eu que mando. Não dou liberdade para ninguém. Ninguém tem liberdade aqui. Sou eu. Tudo tem que passar por mim. Aí quando o ministério começou a andar, que ele tá mandando bem, fazendo as lives, explicando, fazendo o protocolo, porque tinha gente técnica que entendia do assunto. Não. Tem que quebrar o técnico e colocar o achismo. Tudo virou achismo. O Ministério do Ambiente é achismo, né? Vamos queimar a Amazônia. Educação é achismo, tudo é achismo. Vamos fazer o Ministério da Saúde virar achismo. Esse isolamento está errado. Voltem a trabalhar. E a gente vai fazer coisa e gastar 4,8 milhões em propaganda hoje para vocês voltarem a trabalhar. Que é isso? Onde já se viu um ministério que visa o bem social, que está usando a ciência, usando o conhecimento a serviço da população? Não pode. A gente tem que destruir a única coisa que tinha restado nesse governo. Aí eu volto. Sabe aquela cena de um filme que tem uma cena assim, que tá o Hitler dando chilique, e os caras ali, os generais dele dando bolar estratégias. Não, mas a gente tem que fazer isso, ele dando chilique, e os generais mostrando. Pessoal, deve estar assim o Ministério da Saúde hoje. Porque tava lá os dois secretários com uma cara destruídos, falando que a gente tava fazendo projeção. Hoje, ele acabou de falar que projeção são chutes. Aí eles vão chegar lá na reunião amanhã,
mostrar o que estão trabalhando dia e noite para tentar, com muita malemolência, mostrar. Ele vai chegar lá, chutar as projeções, chutar os estudos de quem estava mostrando qualquer coisa no Ministério da Saúde para ele e vai falar: não, tem que fazer do meu jeito, deixa que eu agora vou ser ministro da saúde, eu vou resolver o problema da saúde brasileira. Ou seja, não vou resolver nada, eu vou desestruturar esse ministério, eu vou destruir esse ministério. Os técnicos estão abandonando o Ministério da Saúde porque eles não estão tendo capacidade, não estão tendo condições de ser igual um Mandetta, que abaixar a cabeça e tentar distorcer e procurar lógica no discurso dele. Tá insustentável, pessoal, tá insustentável. Outra coisa, novamente ele falou do isolamento vertical, obviamente, porque ele é muito epidemiologista. Sobre o isolamento vertical, que eu coloquei aqui como um outro ponto, eu explico no meu vídeo sobre o ministério que está ruindo, eu explico no meu vídeo sobre 10 pontos de um discurso de um infectologista. Infectologista esse que estava ao lado do Mandetta até ser completamente ignorado todo o conhecimento de infectologia. Completamente ignorado, a sociedade de infectologia se manifestou e a gente não pode deixar os infectologistas e o Drauzio Varela tomando e apanhando sozinho. Oitavo ponto, né? Eles não podem fazer o que querem. Tem que respeitar o comandante do navio. O Brasil tem o comandante. Veja a mentalidade infantiloide, pessoal. Ninguém pode brilhar. Ninguém pode ter holofote. O ministro começou a ter notícia, etc. Vamos mostrar quem é que manda. Sou eu que mando aqui. E eles não podem fazer o que eles querem, porque na cabeça dele, eles não estão seguindo a ciência. Porque ele não entende a ciência, obviamente, né? Eles estão seguindo a cabeça dele. Então teve alguém lá que escreveu aquele protocolo de isolamento, que tirou da cabeça, que não conversou comigo, que só entende do assunto. Ele não entende que estão seguindo os protocolos da OMS, etc, etc. Nós estávamos bem. Enquanto o Bolsonaro não tinha xereteado para o lado do Ministério da Saúde, as coisas estavam lá indo. Agora não está mais. Não tem como um ministério que é técnico por excelência ter essa destruição. Não tem como sobreviver. A medicina não vai conseguir ser que nem um Weintraub da vida. Não tem como o Ministério da Saúde ser que nem o da Educação. Não tem como você coordenar as secretarias estaduais. Não tem como medicina virar achismo. Os médicos vão aceitar isso? Os médicos vão aceitar ser comandados por um cara que não entende de comandante de navio, não entende de navio, não entende de medicina, não entende de educação, não entende de coronavírus, não entende das mortes, não entende de nada. Olha, pessoal, o nono ponto, bom, de sempre, né? Ele falando que tem que voltar a trabalhar, porque senão as pessoas vão passar fome, isso vai ser pior. Peraí, ele tá tirando a responsabilidade dele, governo, né? Peraí, se eu não vou trabalhar, porque se eu trabalhar eu posso pegar doença, eu posso prejudicar meu familiar, eu posso matar pessoas que não tem UTI, etc, etc. Você é o governo que tem que fazer alguma coisa. Estão fazendo em outros países. Se você vai ajudar, você vai dar um benefício para as pessoas. Você vai dar a cesta básica para a população mais carente, você vai fazer isso, isso e aquilo. Não, quer tirar as costas, né? Deixa que morra, mas vamos continuar a trabalhar, porque eu não vou sustentar vagabundo na cabeça dele, né? Porque na cabeça dele, né, se ele ou alguém ali de perto fica doente, tá tudo bem, eu vou no médico, eu tenho condição, eu tenho boa alimentação, eu tenho uma imunidade boa, que eu não passo fome, não tem problema nenhum. Ele não entende que não é assim que acontece com as pessoas, né? Pra ele, ele continua chamando de gripezinha, pra ele é uma gripezinha, então por que é que essas pessoas vão parar por causa de uma gripezinha? Essa é a mentalidade do bolsominion. Por que é que eu vou parar por causa de uma gripezinha?
Ele não entende que o problema não é o coronavírus em si, o problema é o colapso do sistema único de saúde. O Mandetta tava falando isso até pouco tempo atrás, agora ele não pode falar mais nada, agora tá pisando em ovos, né? Qualquer coisa que ele fala não pode, porque o Bolsonaro tá mandando ele ficar quietinho. Ah, e o 10º ponto, excelente, é que lá não é questionado, mas que o Mourão concordou com o isolamento social e tal, né? Falou que deu mal entendido no seu pronunciamento. Sabe o que ele falou? O Bolsonaro falou assim, o Mourão, ele é muito mais tosco do que eu. Muito mais tosco do que eu. É isso, pessoal. É isso. Nós estamos sendo governados por um tosco que ele próprio se admite como um tosco, né? E ele mesmo admite que o vice dele é mais tosco do que ele. E é isso. É isso. O Ministério da Saúde está escutando um tosco que sabe que é tosco, que fala que é tosco, que é um tosco. E tamo aí. Se isso não é a ruína do Ministério da Saúde, eu não sei o que mais é. Acabou, pessoal. A gente não tem mais ministério. Amanhã a gente vai ver o desfecho que com certeza vai dar mal, né?